pensando como é que pode um bando de idiotas, de terninho e gravatinha, sentar ao redor da mesa para discutir o que vai levar para o povo norte-mineiro. Podia levar ao hospital, porque lá o povo está morrendo nos corredores. Podia levar lá também creche para as mães, quando arrumar um emprego, deixar seus filhos para ir trabalhar. Ou podia levar solução para a crise hídrica, porque o norte-mineiro não pode mais criar uma vaquinha, uns porcos, uma galinha, porque não sabe se vai ter água para dar para eles. A gente não sabe se vai ter água nem para beber lá no norte de Minas. Mas aí não. Teve a brilhante ideia de levar para lá praça de pedágio. Porque não tem que se discutir aqui melhoria e nem pedágio, não. O que chegou lá foi só praça de pedágio. É só a cobrança. Porque o serviço porco, diga-se de passagem, que está sendo feito lá, até eu que sou besta, vereadorzinho de segundo mandato, não conheço aquilo como recapeamento, como foi dito aqui. Aquilo é um simples tapa-buraco. Aquilo é um simples tapa-buraco. Queria dizer para o representante do governo do estado que a gente reconhece que isso é uma herança maldita do governo passado, mas não adianta também bater em cachorro morto, que a cadeia o tenha para lá. Mas é função de vocês, representantes do governo atual, achar solução para o povo norte-mineiro. Porque o pronunciamento do senhor foi muito bonito, mas falando sempre do futuro. Só que nós que estamos lá na ponta gemendo, não aguentamos esperar não. A gente quer o remédio para as nossas dores é agora. Então leve a mensagem para o senhor governador, que devia estar aqui hoje. Porque ele, nas lojas dele, vende uma geladeira e parcela em 10 prestações. O cidadão compra, vai pagar, mas vai usufruir daquele benefício. No pedágio, não. Até a semana passada, o norte-mineiro saía de casa e tinha a grande possibilidade de encontrar com a morte na BR-135. Sabe o que mudou? É porque agora, antes dele morrer, ele vai pagar também. Só isso que mudou. Dizer para o representante da 135, ele está aqui atrás de mim, eu não consigo falar olhando nos olhos dele, mas espero que ele ouça que estou falando em alto e bom som, que ele está certinho. Ele está defendendo aqui com um monte de lorota aqueles que o pagam. Mas ele talvez está no emprego errado, ele devia estar na Globo. Lá tem um lugar chamado Projac que só tem artista. E por que eu digo isso? Porque os caras são artistas. Eles estão cobrando pedágio de veículo oficial, sobrepondo onde é que já se viu, só sendo muito artista para cobrar pedágio de veículo oficial, achar que um contrato estadual pode sobrepor a uma lei federal. Sobrepor a uma lei federal. Então eu peço até desculpa se estou exaltando aqui, mas eu quis trazer aqui só um pouquinho da indignação dos norte-mineiros. Peço desculpa das palavras que usei, talvez não condiz ao cargo que eu ocupo. Na verdade eu não peço desculpa é nada. Eu ainda quero acrescentar. O que vocês estão fazendo com o povo norte-mineiro é uma tremenda de uma safadeza, é um tremendo de um saque ao cidadão pobre. É uma baita de uma molecagem. Quem faz molecagem é moleque, quem faz safadeza é safado. O governador teve lá esses dias na Inter TV dizendo que também está indignado. Olha só, ele é o governador do estado e também está indignado. A gente espera do senhor governador atitude e que as palavras dele, que ele encurte a distância entre as suas palavras e suas atitudes, porque o que a gente quer é solução. E chega de conversa fiada. Obrigado e uma boa tarde a todos. Eu estou na política tem 6 anos e até agora eu não vi nenhuma revisão extraordinária para reduzir a conta do povo. Vocês estão falando sempre de revisão extraordinária, sempre para aumentar. A caneta de vocês não tem limite, mas para aumentar, nunca tem limite. Então tá na hora de vocês literalmente tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Porque você está falando aqui que tem distorções, você mesmo fala que tem distorções. Eu quero dar uma distorção aqui. Eu fiz esse dia uma analogia mostrando um levantamento, se paga mais por imposto e taxa do que o próprio consumo. Aonde que a gente vai parar com isso?
presidente, com todo respeito. A gente está falando de um item que é essencial para a população. Estão falando agora de reduzir imposto para carro, tudo bem. Mas o que mais a gente precisa reduzir para a população brasileira, que é item essencial, é a conta de água, a conta de energia, é gás, é comida. E até agora, desses 6 anos de política, brigando, denunciando, mostrando que vocês fazem roubo legalizado, vocês até agora não conseguiram reduzir, que é uma competência de vocês. Vocês não é a agência que regulamenta a tarifa. Por que só regulamenta para aumentar? Eu queria uma resposta sobre isso, objetiva. Vocês teve a coragem, a cara de pau, de criar uma taxa de escassez hídrica, onde estava caindo dilúvio dentro de Minas Gerais e de outros estados, e continuam cobrando. Se não fosse senadores, deputados federais, estaduais, gritar, berrar, para mostrar que vocês estavam roubando, vocês não tinham tirado essa taxa de escassez. Quer dizer, penalizando o povo pela falta d'água, mas um dilúvio dentro do país, em algumas regiões, e continuaram cobrando. Isso é uma falta de respeito com a população brasileira. Vocês precisam literalmente tomar vergonha na cara. Para nós senadores, para você que ganha muito bem como eu ganho, nós temos que ajoelhar e agradecer a Deus. Pagar uma conta de 300, 400 reais, a gente consegue pagar. Lá em Minas, lá um trabalhador que ganha 1.320 reais, não consegue pagar uma conta de 400 reais, não. Agora a gente tem que tomar atitude aqui. Chega de falácia. Se você jogou a responsabilidade para nós, o que a gente tem que fazer para reduzir a conta? Eu estou preparado aqui para fazer, a partir de agora. Se a responsabilidade é de lei, nós aqui estamos preparados para fazer isso. Porque um cidadão que eu estou te falando, uma conta de 400 reais, ele pagar mais de 200 reais de imposto de tarifa, se falar que está tudo bem nesse país aqui, ele paga menos de consumo, onde que é um item essencial, e ficar calado, ficar quieto. Eu vim aqui literalmente aqui para resolver esse problema aqui com essa audiência pública hoje. Então se eu falar para mim assim, ó, Cleitinho, atravessa aqui, Cleitinho, atravessa aqui, nós todos senadores, tenho certeza que os 81 senadores estão preparados para fazer isso. Então pare de enganar a população, inclusive enganar a gente. Você falou aqui agora que a revisão extraordinária, tudo que vocês fizeram durante até agora foi para aumentar. Eu quero agora, né, não é tarifa de distribuição, de transmissão, não. Eu quero uma tarifa de diminuição. Qual que é essa tarifa que a gente vai trabalhar a partir de agora? Muito obrigado. No caso desses específicos que eu citei, de concessionárias que foram privatizadas, todas elas vieram, infelizmente, no sentido de elevar a tarifa. Por quê? Porque havia uma gestão... A CEMIG lá em Minas Gerais não é privatizada não e aumentou 14%. De fato, eu tenho os dados da CEMIG aqui que eu vou passar na sequência. No ano de 2019, o efeito médio do reajuste da CEMIG foi de 0%. Então, havia um recurso de PIS/COFINS, nós utilizamos, e o recurso e o reajuste da CEMIG naquele ano foi 0%. 0%. Afirmo categoricamente. Eu tenho esses dados. Só uma questão de ordem, 30 segundos. Porque eu acho que é importante, porque Vossa Excelência disse que em 2019 não teve reajuste, né? Residencial, 6,93. Indústria, 10,71. Então, eu confirmei com ele aqui, com o rapaz aqui, que talvez Vossa Excelência pode ter confundido. Não, perfeito. Então eu peço aqui que a assessoria... Eu não vou ficar de mentiroso, não. Não. É isso mesmo? Está correto? Tá. Meu irmão, vem aí a inteligência artificial. O que quer dizer na prática, concretamente, o seguinte: todas as atividades produtivas de trabalho que sejam repetidas vão ser destruídas. Então é o seguinte, não haverá mais trocador de ônibus, não haverá mais motorista de ônibus, não haverá mais, sabe, garçom, bancário, tudo isso vai se acabar. Pois bem, e o Brasil está lá atrás na corrida tecnológica. Resultado prático, Lula diz o seguinte: o Brasil não precisa de inteligência artificial porque tem o povo mais inteligente do mundo. Vá ser ignorante e criminoso assim na casa do Carvalho. Implantação de um sistema de controle para saber o que você é, qual é o teu DNA, onde você está, que o Apocalipse chama-se de marca da besta. A marca da besta, ela não poderia vir à tona antes do 6G. Porque o 6G que vai ter capacidade tecnológica para controlar tudo a respeito do corpo humano e da mente humana. Por isso que todos deverão não apenas portar uma marca para controle, mas uma marca de adoração ao anticristo. E num primeiro momento, quando você analisa aqui as metas, a proposta dessa agenda, você vai falar assim, mas está tudo certo, é um progresso. A ideia é de não deixar ninguém para trás. Mas nas entrelinhas dessa agenda, até chegar 2030, cumprindo todas essas metas, tem algumas coisas que aparentemente
aparentemente inofensivas, mas totalmente contrárias a tudo aquilo que a gente prega e que a Bíblia diz. É na verdade uma agenda que prepara a estrutura jurídica, a estrutura antropológica, a estrutura sociológica da nova ordem mundial. A ONU é o protótipo, a ONU é a estrutura básica para essa nova ordem mundial. É uma agenda que, nas entrelinhas, tem essas metas muito objetivas de controlar a tudo e a todos. Isso não poderia vir à tona sem antes o homem inventasse a tecnologia do controle. E hoje nós estamos migrando da 4G para 5G, mas até 2029 a 5G será substituída pela 6G, que é uma velocidade 50 vezes maior do que a 5G, que já é 100 vezes maior do que a 4G. Então os algoritmos desse tempo, daqui a alguns anos, serão algoritmos que irão controlar a tudo e a todos. O mundo da internet estarão nos grandes computadores a serviço dos poderosos do mundo. É uma meta eminentemente jurídica, porque a lei é que vai forçar todo o planeta Terra a obedecer esta lei. E o Brasil é um dos protagonistas nesta área, porque o sistema judicial do Brasil, ele já está comprometido com esta agenda, não é? Inclusive propondo ter um projeto piloto para ilustrar os outros setores judiciários de outras nações. Não é? Eu tenho aqui declarações do ministro, do presidente do STF, mostrando o compromisso e a incorporação dessa ideologia para tornar a Agenda 2030 viável até 2030. Por quê? Quando fala de, por exemplo, a erradicação da pobreza. Ontem morreram 25 mil pessoas de fome. Hoje nós temos 860 milhões de pessoas desnutridas. E olha o outro lado. Nós temos 1 bilhão e 700 de pessoas acima do peso. Ou seja, você tem uma camada da população passando fome e uma outra camada com sobrepeso. Quer dizer, olha o desequilíbrio. Então, quando se olha essas propostas, pastor, à primeira vista, falar de igualdade, falar de valorização, falar de uma água limpa, né? Quanta gente que não tem água potável para beber. Então, tem muitos crentes que, por não se interessarem por esses temas, estão entrando nessa onda. E o anticristo, eu acho que vai ser uma das propostas com menos resistência, vai ser o projeto do anticristo. Porque a proposta dele é proposta populista, socialmente correta, politicamente correta. Então, quem ficar com a Bíblia vai bater de frente. Enquanto o mundo se volta para enxergar a lagartixa na parede, as estruturas do governo do anticristo estão se montando no mundo. Não é? Por exemplo, a pandemia. Qual é o objetivo central da pandemia? Controle. Por exemplo, a pandemia já mostrou que a soberania nacional das nações é algo muito frágil. A partir dos protocolos de saúde da pandemia que foram estabelecidos pela OMS e que todas as nações seguiram. Isso é o quê? É uma intervenção branca, uma intervenção disfarçada nas soberanias nacionais. A marca da besta vai ser algo tão fantástico que vai haver uma corrida para que as pessoas tenham a marca da besta. Para obter informações diárias em tempo real, siga o Informante no Telegram.